Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos na Academia de Pregadores, essa que é a maior escola de teologia online do Brasil. A Academia de Pregadores tem diversos cursos para te oferecer e você pode ser o nosso assinante por um valor que nós chamamos de valor simbólico. É significativo, sim, mas é um valor simbólico. Você pode estudar a palavra de Deus com diversos professores, diversos mestres da palavra de Deus, diversos cursos que vão produzir, com certeza, crescimento de Deus na sua vida, vão fazer você aperfeiçoar o seu ministério e a bênção de Deus estará sobre o teu lar. Nós estudaremos nesta aula, lição de número 13 deste terceiro trimestre de 2018, lição de número 13 do dia 23 de setembro de 2018. O título da lição é As Orações dos Santos no Altar de Ouro. O texto áureo está em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Verdade prática. A oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus com a ajuda do Espírito Santo. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral, conscientizar de que a nossa oração é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste. Objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, mostrar que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. E segundo, reconhecer que as orações dos santos são qual incenso precioso. O ponto central da nossa lição. A oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar a Deus. Leitura bíblica em classe. Levítico capítulo 16, versículos 12 e 13. E Apocalipse capítulo 5, versículos 6 ao 10, que nos diz o seguinte: Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 4 viventes, os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meus queridos, nesta lição, nós vamos estudar sobre o altar de ouro ou altar de incenso. E nós vamos aprender algumas coisas, considerar algumas coisas também ao final da aula, mas vamos aprender que no altar de incenso era o lugar onde o incenso tinha que ser queimado. O incenso tinha que ser queimado com a brasa que era tirada do altar de holocausto, o altar que ficava lá na porta do tabernáculo, lá no átrio exterior, lá do lado de fora. E o incenso não era qualquer incenso, era um incenso específico que Deus tinha determinado, conforme as ordens de Deus, conforme a ordem do Senhor para aquela situação.
Vamos aprender também o que tipificava o altar de incenso. Vamos aprender qual a importância dele no culto levítico, no culto no tabernáculo, né? Nessa expressão cultica do tabernáculo, e qual a importância dele também para os nossos dias. Na nossa introdução, o comentarista, pastor Claudio Honor de Andrade, nos coloca que hoje o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as nossas orações, súplicas e ações de graça. Quando nós tratamos sobre oração, nós precisamos repensar e reformular algumas coisas sobre a oração. Nós aprendemos, crescemos, eu sou filho de crentes, então eu cresci ouvindo que crente não ora porque gosta, ora porque precisa. E nós precisamos reformular isto. Nós pensamos a oração como um sacrifício. A oração, sem dúvida, exige esforço físico, esforço mental, psíquico, emocional. A oração exige esforço de todo o nosso ser. E ela exige um esforço de forma plena, porque a oração também tem a capacidade de nos dar plenitude de comunhão com Deus. É por isso que ela exige um esforço de todo o nosso corpo, alma, espírito. É por isso. Nós precisamos entender que a oração é um mecanismo de comunhão. E ao longo dos anos nós aprendemos que a oração é um mecanismo de súplica somente, de petição. Então, geralmente, como que a gente faz para orar? Nós nos colocamos diante de Deus, ou de joelho, em pé, enfim, nos colocamos diante de Deus e vamos orando, falando, ficamos ali 1, 2, 3 horas falando. E de repente a gente levanta da oração, diz, Senhor, obrigado, e a gente levanta e vai embora. Eu imagino, eu falo assim, até em tom de brincadeira, que Deus cruza o braço para a gente e fala, como diz o mineiro, uai, e eu nessa oração, nessa conversa, eu não falo? A oração tem que ser um diálogo. A oração tem que ser uma conversa, onde eu falo, me calo e ouço Deus falar comigo. Onde Deus fala comigo e eu também falo com Deus. Isto é um diálogo, isto é uma conversa. É assim que a oração precisa ser. A oração, ela é um exercício. É um exercício. Eu falo que quando eu servi o exército, lá aos 18 anos de idade, 19 anos de idade, que eu tinha já alguns anos atrás, eu corria 40 quilômetros por dia. Hoje não mais. Mas por que eu corria 40 quilômetros por dia? Porque eu treinava. É possível que eu consiga fazer isso hoje? Eu consigo, mas eu preciso voltar a treinar. E esse treinamento vai demandar tempo, disciplina. Esse treinamento vai demandar um esforço pessoal, um esforço físico, emocional, um esforço em todas as áreas da minha vida. Isto é oração. Geralmente, como que a gente faz? Vou tomar um exemplo de quando a gente chega em casa à noite. Você dobra o joelho na beirada da cama e diz, eu vou orar. Aí, de repente, você começa a cochilar, vou levantar porque não está dando para orar. E deita e vai dormir. E eu digo o seguinte, ainda que você durma de joelhos, com os joelhos dobrados na beirada da cama, se você está orando ajoelhado, fique ali. Porque o seu corpo está sendo treinado para a oração. A sua mente está sendo disciplinada para a oração. A oração é um esforço pessoal. Ninguém vai orar 30 minutos se não orar primeiro 5, 10, 15, 20 minutos. Ninguém consegue orar 1 hora se não orar primeiro meia hora. E a verdade é que nós estamos vivendo uma geração de crentes que não oram. Quanto tempo um crente ora por dia? Vivemos uma geração que não ora, que não está acostumada com a oração. E se a gente não ora, a gente dobra o joelho para orar, com 10, 15 minutos as palavras somem, vão embora e a gente diz, não, é melhor eu parar de orar. Então nós precisamos rever a oração. A oração não é um sacrifício, eu vou me sacrificar em oração diante de Deus. Não, a oração é um momento de prazer da comunhão. Por que a gente consegue assentar-se com um amigo e ficar 1, 2, 3 horas conversando e a gente não consegue fazer isso com Deus? Nós precisamos aprender a desenvolver o prazer pela comunhão com Deus em oração.
Há alguns anos atrás eu vi num programa de televisão, que eu vou fazer questão de evitar citar o nome, eu vi num programa de televisão uma entrevista com um neurologista. E ele, através de testes, ele não era protestante, mas cristão. E ele fez testes e mostrou o seguinte, ele concluiu o seguinte, através de testes lá da área da medicina, né, da neurologia. Ele mostrou que quando nós estamos voltados para o divino, ele não fez teste só com crente orando, também, mas com cristãos, com católicos, enfim. Quando nós nos voltamos para o divino, para a divindade que nós acreditamos, e nos colocamos diante de Deus em oração, ele disse que há um momento que nós atingimos a profundidade da oração. Mas o que ele chama de profundidade da oração não é para quem ora 10, 15, 20 minutos. É para quem fica ali diante de Deus um tempo maior. Aí ele diz o seguinte, quando a pessoa atinge a profundidade da oração, todo o corpo se desliga e se volta só para aquele momento da oração. O que ele expressou, o que ele deixou muito claro? Que quando nós iniciamos uma oração, já viu quando nós começamos a orar, os pensamentos vão embora, os pensamentos se dissipam. Às vezes a gente se pega pensando naquilo que não devia, e fala, oh meu Deus, tem misericórdia. É uma luta, até porque é uma batalha entre a carne e o espírito. Entre a carne e o espírito. Mas quando nós permanecemos ali, quando nós ficamos ali e atingimos a profundidade da oração, há um momento que o joelho não dói, que a mente não se desvencilha mais. Há um momento que nós atingimos a profundidade da oração e tudo se volta somente para a oração. Este é o melhor entendimento que nós precisamos ter sobre a oração. O que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é sentir a presença de Deus. Orar é ser envolvido pela presença de Deus. Orar é dialogar, é conversar com Deus. Orar é conhecer Deus. A nossa fala é o maior mecanismo de comunicação que nós temos, é a fala, a linguagem verbal. Quando nós oramos, nós falamos com Deus e precisamos nos calar e permitir que Deus fale conosco. Quando nós falamos com Deus e Deus fala conosco, nós então conhecemos a Deus e aprendemos o que é verdadeiramente orar. O altar de incenso fala das nossas orações, mas nós não podemos entender o que é verdadeiramente o altar de incenso se nós não somos pessoas que oram, que sentem a presença de Deus, que se envolvem com a presença de Deus. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Primeiro ponto da lição, o lugar santíssimo. Primeiro parágrafo, o lugar santo. O altar de incenso estava no lugar santo. Ele era o último móvel no lugar santo. O nosso comentarista, pastor Claudio Honor, ele coloca aqui que ele pertencia ao lugar santíssimo. Mas se nós olharmos na própria imagem, a figura que ele coloca do tabernáculo, a gente vai ver que o altar de incenso estava no lugar santo. Do lugar santo para o lugar santíssimo havia uma cortina, havia um véu que separava. E o altar de incenso estava do lado de fora do véu. Ele não estava do lado de dentro do véu, ou seja, no lugar santíssimo. Então o altar de incenso pertencia ao lugar santo. O lugar santo era o lugar onde algumas verdades de Deus se descortinavam. Por isso era conhecido como a verdade. Qual é a primeira verdade? No candelabro de ouro somos iluminados. Na mesa dos pães somos satisfeitos. E no altar de incenso, Cristo é a nossa intercessão. Falamos com Deus, temos comunhão com Ele. Não há como ter comunhão com Ele se não formos iluminados e se não estivermos satisfeitos. Não há como ter comunhão com Ele se não recebermos revelação no candelabro de ouro
e se não recebermos o sustento de Deus na mesa dos pães da preposição. Então perceba que no tabernáculo uma coisa leva a outra. Se não transpormos, se não entendermos a revelação de Deus a partir de um móvel, não podemos chegar no outro. Então eu disse que desde a entrada a carne era morta, depois que a carne era morta no altar de holocausto, passava-se pela purificação da pia. Se não matar a carne, não tem como ser purificado. Depois de ser purificado na pia de bronze, é que podia acessar essas verdades. Se a palavra de Deus não nos purifica, nós nunca conheceremos as genuínas verdades do lugar santo. No lugar santo, tudo começa com a revelação, que é o candelabro de ouro. Nós não podemos ser satisfeitos se não tivermos revelação, se não soubermos quem pode nos satisfazer. Então, quando recebemos a revelação, somos iluminados no candelabro de ouro, a mesa dos pães da preposição está em frente, o candelabro de ouro lança luz sobre os pães da proposição e nos faz entender que Cristo nos satisfaz. Se estamos satisfeitos com Cristo na mesa dos pães, aí nós podemos chegar realmente no altar de incenso, onde Cristo é a nossa intercessão, onde nós oramos, onde nós sentimos comunhão com Deus. E para adentrar o lugar, o Santo dos Santos, que é onde está a vida de Deus, não se faz sem ter a comunhão que é tipificada no altar de incenso. Então, o que está acontecendo no tabernáculo tem tudo a ver com a nossa vida cristã, tem tudo a ver com o nosso culto, tem tudo a ver com aquilo que nós fazemos no dia a dia. Então, o altar de incenso estava no lugar santo e não no Santo dos Santos. O altar de incenso era feito de madeira de acácia, ele era revestido de ouro, por isso ele é chamado de altar de ouro. Os seus ornamentos compunham-se de 4 chifres, um em cada ponta, bordas, 4 argolas e 2 varais revestidos de ouro, que eram para conduzir esse altar. Terceiro parágrafo, a composição do incenso. Então, o incenso deste altar de incenso, né, ou altar de ouro, ele era de estoraque, ônica e gálbano. O sumo sacerdote tirava desse incenso com o incensário e ele ia balançando o incensário e todo o lugar santo era envolvido pela fumaça do incensário e pelo cheiro desta fumaça. Aquele lugar estava sendo preparado para que a glória de Deus descesse no lugar, no Santo dos Santos. Então, nós vamos falar daqui a pouco, no final da aula, mas eu já posso adiantar que o lugar santo era a antessala do Santo dos Santos. E por isso, ele tinha que ser todo envolvido com aquele cheiro do incenso, que era um incenso especial. Não se podia usar esse incenso para outra coisa. Esse incenso era usado tão somente no altar de incenso. E a cerimônia? O incenso só podia ser queimado com as brasas do altar. Quando nós estudamos lá sobre Nadab e Abiú, que ofereceram um fogo estranho diante de Deus, nós aprendemos sobre isso. Então tinha que ser o incenso certo, queimado no lugar certo, com as brasas certas, pelas pessoas certas. Se mudasse qualquer coisa disso aqui, desses 4 pontos, acontecia um problema, como aconteceu com Nadab e Abiú. O incenso certo, esse que Deus determinou, que era feito de estoraque, ônica e gálbano. Queimado no lugar certo, no altar de incenso, não podia queimar em outro lugar. Com as brasas certas, tinha que ser a brasa do altar de holocausto. Tirava a brasa lá de fora e trazia para queimar. Pela pessoa certa, pelo sumo sacerdote. Se mudar qualquer uma dessas 4 coisas aqui, acontecia um problema. Segundo ponto da nossa lição. As orações dos santos, primeiro parágrafo. A receita para uma oração perfeita, o nosso incenso. Jesus nos exortou a não imitarmos os gentios ou hipócritas. A oração que Jesus nos ensinou nos dá um princípio. A oração do Pai Nosso, ela nos dá um princípio de oração. Glorificação a Deus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Uma súplica de que a terra, de que as coisas aconteçam na terra como acontece no céu, que venha o teu reino, assim na terra como no céu. Uma petição de que nós sejamos guardados do mal, ou que nós não produzamos o mal, livra-nos do mal. Não é? Então, é um modelo de oração que é, na verdade, aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos como um princípio. Não uma reza, uma repetição, algo engessado,
mas é um princípio de oração para a nossa vida. Segundo parágrafo, a oração como sacrifício ao Senhor. O salmista reconheceu perfeitamente a simbologia desse incenso. Ele diz: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Agora, nós precisamos mudar essa, como eu já disse, que essa visão de sacrifício. A oração é como o sacrifício da tarde, porque eles ofereciam o sacrifício, a fumaça do sacrifício tinha que subir. Aí por isso que ele fala: suba as minhas mãos como o sacrifício da tarde. Mas a gente tem que entender que a oração não pode ser considerada como algo que é difícil demais para mim. Nós temos que aprender a gostar da oração, ter prazer. Eu precisei aprender isto. Sou filho de crente, precisei aprender isso. Ter prazer na oração, ter prazer pela oportunidade de falar com Deus. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, a oração dos santos na grande tribulação. Apocalipse nos fala que haverá um clamor dos santos na grande tribulação, apesar da perseguição sofrida pelo anticristo. As orações desses santos serão recebidas no céu com grande valor. E a Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Orar sem cessar. Como nós percebemos, essa lição de número 13, que é a penúltima lição, é uma lição de 2 pontos, uma lição menor. Então nós vamos fazer aqui alguns comentários que são relevantes e nós teremos uma aula menor nesta lição, sem dúvida nenhuma. Alguns comentários relevantes sobre as orações dos santos no altar de ouro. Primeiro, no altar de incenso, Cristo é a nossa intercessão. Como eu disse, tudo no tabernáculo tem a tipologia de Cristo. Então, no altar de incenso, Cristo é aquele que intercede por nós. O altar de incenso tipifica também as nossas orações, que fala da nossa comunhão com Deus, que fala da nossa vida unida a Deus através da oração. Então, isto é o altar de incenso, onde Cristo intercede por nós, onde as nossas orações sobem como cheiro suave diante de Deus, onde nós desfrutamos de comunhão com Deus. Como eu já falei e repito, altar de bronze, o lugar onde a carne morre, a pia de bronze onde somos purificados, o candelabro de ouro onde somos iluminados, a mesa dos pães onde somos satisfeitos e o altar de incenso onde temos comunhão. A partir disso, nós podemos adentrar ao Santo dos Santos, que é o lugar onde nós desfrutamos da vida de Deus. Não se pode desfrutar da vida sem passar pelo altar de incenso, que é o lugar da comunhão. Segunda consideração importante: não se pode acessar o lugar santíssimo sem uma vida de oração. Esse altar de incenso, tipificando essa vida de oração, nos ensina isto. Uma vida de oração produz em nós as condições necessárias para nos envolvermos com a vida de Deus no lugar santíssimo. Às vezes, quando nós falamos sobre oração, e eu já fiz e tenho a disponibilidade ainda de fazer um seminário sobre oração, para a gente aprender sobre oração, a gente confunde algumas coisas. A gente olha assim: a oração move a mão de Deus. Mas espera aí, aquilo que é decretado por Deus, aquilo que Deus já decretou, adianta nós orarmos que isso vai mudar? A oração, as nossas orações não podem mudar os decretos de Deus. Aí algumas pessoas entram em parafuso. Mas então para que nós oramos? Pois é, essa é a pergunta a se responder. Por que nós oramos? A oração, então, é um mecanismo de nós recebermos as bênçãos de Deus? A oração deve ser vista, sobretudo, sem dúvida, através das orações, nós apresentamos as nossas súplicas a Deus, as nossas necessidades. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus as nossas necessidades em oração. Mas a oração, sobretudo, tem que ser vista como um mecanismo de comunhão com Deus, uma ferramenta de comunhão com Deus. E através desta comunhão, Deus vai nos conceder aquilo que nós precisamos segundo a sua vontade. Então nós precisamos entender que por que não se pode acessar o Santo dos Santos sem passar pelo crivo da oração? Porque a oração nos faz ter comunhão com Deus e a comunhão com Deus nos assemelha a Ele. Se nós nos assemelhamos a Deus através da comunhão, nós acessamos a sua própria vida no Santo dos Santos, porque temos comunhão com Ele. Quem não tem comunhão não pode entrar no Santo dos Santos. Terceira consideração. A luz do candelabro, à esquerda, a satisfação dos pães da proposição à direita e o cheiro do incenso
do altar de incenso era um ambiente perfeito da antessala do envolvimento com a presença de Deus. O lugar santo produzia um ambiente perfeito. Lá tinha a luz do candelabro, lá tinha a satisfação dos pães e lá tinha também o cheiro suave do incenso. Então esses três móveis estavam na antessala da presença de Deus. Porque a presença de Deus, elas baixava no Santo dos Santos. Então essa antessala da presença de Deus, que é o lugar santo, era um ambiente perfeito para fazer o sumo sacerdote acessar o Santo dos Santos. Tudo isso foi consumado em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final da nossa penúltima aula. Na semana que vem estaremos juntos mais uma vez para encerrar o nosso trimestre, na 14ª lição, e você não pode perder. A 14ª lição vai falar sobre entre a Páscoa e o Pentecostes. Uma lição muito empolgante e nós contamos com a sua presença aqui na Academia de Pregadores. Receba o abraço do pastor Anderson Silva, que Deus te abençoe e prospere a tua casa, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.